Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje nós estamos prosseguindo a proposta desse ano, que é o Sermão do Cenáculo, mas iniciando então o capítulo 15 de João, que trata aí da sequência do Sermão do Cenáculo, né? Que é Jesus, a videira verdadeira. Como é de praxe, quando a gente inicia uma perícope nova, um capítulo novo, então a gente vai ler o capítulo todo, né, no início aqui, para a gente ter uma visão, assim, geral aí do total, e depois a gente volta no primeiro e começa os comentários mais direcionados, tá certo? Então, vamos lá, olha. Então, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo. Seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Nisto foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se cumpra. Esse é o meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, ter alguém entregado sua vida por amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que partais e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Essas coisas ordeno a vós, que vos ameis uns aos outros. Então, só um comentário rápido aqui. A gente observa desde o começo, aqui, desde os primeiros, na sequência, a gente tem, assim, a princípio, né, uma visão mais generalizada, assim, a princípio, parece que ele repete e repete e repete a mesma coisa diversas vezes, né? A gente já comentou que isso já é uma característica do Evangelho de João, né? A gente já comentou isso em outras reuniões, e comentamos também que a sensação inicial é que ele repete exatamente a mesma coisa,
mas com um olhar mais profundo, a gente entende que ele está repetindo, ele é como aquela questão da espiral, né? A gente volta no mesmo lugar, mas um degrauzinho acima, né? Então, é como se voltasse no mesmo assunto, mas com um detalhe diferente, ou com uma maneira diferente de enfocar, né? E, ou acrescentando um detalhe a mais, né? Então, é isso que a gente vai percebendo aqui no decorrer desse capítulo que a gente começa hoje, que a sensação é que ele fala várias vezes a mesma coisa, inclusive a gente vai comentar, e tem uma questão que ele diz que ele repete 7 vezes a mesma coisa. Mas é com um objetivo, assim, didático, né, de realmente reforçar a ideia, de trazer aquela ideia, assim, mais firme para os nossos corações, né, como o grande mestre que era, ele usava desses recursos para que realmente a mensagem fosse implantada, vamos dizer assim, realmente no nosso coração, né? Então, vamos lá, começar. Alguém quer fazer algum comentário, assim, do geral aí? Em cima do que você falou, Beth, que ele repete várias vezes, me veio assim à mente que ele dizia que nós éramos como crianças, né? E, e também, simbolicamente, também por isso, né? Para a gente aprender quantas vezes a gente tem que repetir, repetir, repetir. Então, assim, veio à mente essa analogia que ele fez, que nós éramos ainda muito imaturos, não nessa palavra que ele dizia, mas como se fôssemos crianças. É bem interessante isso, né, que você falou, porque a gente aprende por repetição, né? A gente patina num lugar, né, numa questão, daqui a pouco aí a gente fala, nossa, como que eu fiz isso de novo? Mas daqui a pouco no dia seguinte, a gente faz de novo, e a gente volta numa encarnação diferente, acaba muitas vezes, né, caindo nos mesmos pontos. Então a gente aprende por repetição, realmente, né? E ele sabe disso, né? Sabia disso, obviamente. Então, daí. Mas vamos lá. Vamos começar então aqui o primeiro. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu achei muito interessante esse comentário que o Cláudio Fajardo fez. Bom, a gente continua, né, seguindo o livro do Cláudio Fajardo, como a gente já comentou, né? Porque a videira era uma planta muito importante para eles, né? Ele vai colocar aqui, ó. Eu sou a videira. Para os judeus, a videira é uma árvore sagrada. Ela simboliza Israel. Seu produto produz o vinho, né? Que simboliza a sabedoria e também o amor. Jesus transformou, olha que interessante o que ele coloca aqui. Jesus transformou a água em vinho em Caná, mostrando-nos assim que se ele estiver em nossa vida, nós vamos desativar os componentes da simples justiça água para implementarmos em nós os mecanismos do amor vinho, do amor divino, do amor vinho. O que que ele está querendo dizer aqui, né? Primeiro, a gente pode lembrar, com relação a essa questão, né, de que a videira realmente era sagrada para eles, representava Israel, né? O vinho simbolizando a sabedoria. A gente lembra, por exemplo, que no Prolegômenos é colocado ali a cepa, né? E é explicado pelos próprios espíritos, né? Aquela simbologia, né? Porque a uva, que ela é amassada, pisoteada, macerada, ou seja, representando o nosso processo de transformação, né? O nosso processo, as vicissitudes, as dificuldades que a gente passa, para conseguirmos nos transformar no vinho, né? Então, o vinho representa o espírito mais
elevado, né? Representa a sabedoria, o conhecimento, o amor, né? Então, primeiro a gente lembra disso. E essa questão que ele fala aqui embaixo, eu achei tão bonito, a interpretação, ele traz nessa a passagem da transformação da água em vinho, né? Mostrando que ele fala que Jesus mostra para a gente que com Jesus a gente passa da água para o vinho, né? A gente passa dos simples componentes da justiça da água para nos transformarmos com mais sabedoria, com mais conhecimento, com mais amor, né? Sublimando todas as nossas dificuldades, nos transformando em vinho, né? Eu achei muito interessante. E tem também aquela passagem da figueira seca, tá certo que é uma figueira, né? Mas que lá também, naquela passagem, a árvore, ela representa, ele está praticamente na entrada de Jerusalém, né? Então, aquela figueira representa ali o povo hebreu, Jerusalém, Israel, toda a cultura hebraica ali, todo o trabalho dos hebreus que não estava sendo cumprido, né? Vamos dizer assim. Ele vai falar um pouquinho sobre isso também mais para frente. Mas eu achei muito interessante essa questão que ele colocou aqui. Agora, veja aqui, ó. Jesus falava para os judeus que, conhecendo toda essa simbologia e também a importância da videira, não tinham, assim, dificuldade de compreender a analogia. Isso aqui também é muito importante de ele colocar aqui, né? Porque muitas vezes a gente já ouviu esse comentário algumas vezes, né? Essa discussão, assim, né? No bom sentido, né? Discussão, que às vezes a gente lê uma passagem, né? Lê alguma coisa, uma fala de Jesus, ou uma fala de Paulo, sei lá, ou qualquer evangelho, né? E para a gente fica tão difícil a gente entender. E muitas vezes a gente já ouviu, né? Mas a gente que já chegou nesse ponto de conhecimento, a gente não entende. Imagina aquele povo naquela época, a gente não entendia nada do que ele falava, né? Então é muito pelo contrário, né? Porque ele falava sempre usando a cultura da época, né? Então, como ele fala aqui, ó, ele falava para os judeus, e os judeus conheciam essa simbologia. Então, quando ele fala na videira, né? Ele fala, e as pessoas vão lembrar que a videira é a árvore sagrada, que a videira representa Israel, que representa a sabedoria. Então, aquele povo entendia sim, né? Entendia provavelmente muito mais do que nós entendemos hoje, porque ele falava da cultura da época, sim, né? E então vamos seguir. Então, ao dizer dessa forma, ele se utiliza da mesma técnica do Sermão do Monte, por isso que ele diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, ouvistes, porque tudo era transmitido oralmente, né? 99% do povo não sabia nem ler nem escrever, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. É como se ele dissesse: Israel é a videira. Olha que importante isso. Israel é a videira. Eu, porém, sou a videira maior, a videira verdadeira. Como a dizer que Israel não era a videira verdadeira, né? Israel com certeza não estava cumprindo com, que é o que ele vai comentar aqui na sequência, não estava cumprindo com o que era a maior missão do povo hebreu, né? Que era o quê? Era manter a ideia do monoteísmo, mas não manter só para eles, né? Para disseminar aquela ideia entre todos os povos, mas eles, naquele orgulho de raça ali, eles ficaram né, fechados naquele orgulho e não desenvolveram entre os outros povos, né? Então, é o que ele fala aqui, ó. A verdadeira, quando ele fala da figueira, eu sou a videira verdadeira, né? Ele fala que diz, se ele se diz a videira verdadeira, é porque existem outras que são falsas. Portanto, podemos deduzir que Israel não estava cumprindo seu papel diante da propagação traçada pelo Pai. É o que a gente comentou, né?
Era a missão deles, era transmitir para todos os povos, não manter entre eles fechado num grupo, né? Nós somos os escolhidos de Deus, né? Nos primeiros movimentos do livro Gênesis, o Criador assim se expressa: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. Isso está lá na Gênesis, né, gente? Assim, para atendermos à ordem do Senhor da vida, é preciso que produzamos frutos de acordo com as nossas possibilidades. Então, produzir frutos é a nossa. O slide está embaçado, mas eu não sei o que fazer aqui, viu, gente? Aqui, para mim, está tudo normal. O Hermes perguntou, achando que era o monitor dele. Aí eu respondi que o slide estava embaçado. Eu nem tinha visto, o Kleber já tinha respondido. Então, aqui eu não sei o que fazer. Aqui eu não tenho como fazer alguma coisa aqui. Tá dando para ler. Tá dando para ler. Talvez Tá dando só. para ler, sim. Talvez só. Aí teria que reiniciar tudo, aí não faz. Vai sair. Eu vou perder a sequência da outra, né? Tá dando para ler, para mim tá dando para ler. E bom é que eu quebrei meus óculos, eu estou com a lente que era anterior à mudança. Aí eu pensei, meu Deus, está ruim mesmo para mim, viu? O Kleber. Bom, gente, vamos lá. Vamos seguir, vai. Então, eu só queria comentar que quando tem lá na Gênesis, né, que ele fala assim, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E ele aqui embaixo, ele detalha, né, que os nossos frutos têm que ser de acordo, como está escrito aqui, segundo a sua espécie, a gente pode entender segundo as nossas possibilidades, né? Então, tem gente que tem habilidade para fazer palestra, tem habilidade para escrever, tem habilidade para fazer, né, algumas coisas, consolar as pessoas, fazer o papel de, de comentador ali, sei lá. Mas tem gente que fala, não sei fazer nada disso. Mas eu sei descascar batata e picar batata para fazer a sopa lá, né? Então, beleza, vai lá e pica batata e faz a sopa, que tá ótimo, que tá beleza, né? Segundo o que a gente consegue. A gente não tem que fazer, não tem que se sentir constrangido por não conseguir fazer determinadas coisas. Não, fazemos o que a gente tem disposição, o que a gente tem capacidade, o que a gente consegue, né? É lógico que a gente vai tentar fazer tudo da melhor maneira possível, né? Mas dentro das nossas possibilidades. Israel, pelo que notamos das palavras do Meigo Rabi, não estava produzindo esses frutos como era de se esperar, que é o que a gente comentou ali atrás, né? Se ele era a videira verdadeira, é porque existiam as outras falsas, Israel não estava cumprindo com a parte dela, né? Então, não estava produzindo esses frutos como era de se esperar. Por isso, Cristo se diz a videira verdadeira, pois ele pôde, atendendo à vontade do Pai, produzir na mais alta escala, né? Então, a gente vê que dentro do ensinamento de Moisés, que eles se achavam assim tão detentores da verdade, vamos dizer assim, né? O próprio Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que dentro de todo aquele processo lá existia a parte divina, que a gente pode até, que ele coloca, inclusive, lá como sendo os 10 mandamentos, e a parte civil, a parte humana, né? Que Moisés saiu com aquele povo todo rebelde, que estava acostumado com violência, com injustiça, com escravidão. Era um povo muito rebelde, sem regras nenhuma, né? Então ele tinha que pôr uma ordem ali, ele tinha que pôr uma disciplina naquele povo.
Então, ele criou todas aquela infinidade de regras, né? De cultos, tal, que eles acabaram se prendendo mais nessa parte e não na parte essencial, né? Como a gente estudou tão bem lá quando a gente falou da carta aos Gálatas, né? Que Paulo fala tão bem disso, né? Então, prosseguindo, de tal modo de interpretar o versículo, tal modo de interpretar o versículo nos leva à importante reflexão. Como temos atendido ao chamado da espiritualidade encarregada de disseminar o reino do Senhor na terra? O que temos feito de nossas possibilidades? Enterrando-as no solo ou colocando-as a serviço do bem comum? Ele fez uma lembrança aqui da parábola dos talentos, né? Então, se a gente tem só um talentinho, né? Se eu só consigo descascar batata e picar batata, o que eu estou fazendo? Eu não vou fazer isso lá na casa espírita? Não, né? E lembrando que quando a gente fala em frutos, quando a gente fala em testemunhos, quando a gente fala em disseminar o reino também, né? Não é só relacionado à casa espírita ou qualquer templo religioso, né? Mas é uma atitude que você tem nas 24 horas do dia, todos os dias, né? Não é só o que você faz lá dentro da casa espírita, né? Lógico. Importa-nos, portanto, fazer essa avaliação, para que não venhamos em momento próximo a ser tidos como falsos discípulos, ou como a própria figueira que secou. Aqui ele faz a referência àquela passagem lá da figueira, né? Aquela parábola. E o meu pai é o agricultor. Mais uma vez, Jesus usa a expressão meu pai, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? É a maneira como ele interpreta, né? Como ele entende, né? Então, a expressão meu pai fala-nos de Deus de acordo com o seu superior entendimento, né? Assim, o seu pai é o que dá a possibilidade à videira de cumprir seu objetivo pleno, ou seja, é a vinculação perfeita dele com Deus, né, com o Pai, que fazia com que ele fosse realmente a videira verdadeira, que ele realmente cumprisse com toda a vontade divina, né, com relação a ele. A videira cresce em ramos. O agricultor carinhoso cuida dos brotos que surgem. Os que não produzem são cortados para não absorverem a seiva que desequilibraria os outros. Os que produzem frutos são cuidados para que seu fruto se torne melhor. Desse modo, o que não é útil é eliminado pela lei, e o que está no seu ciclo natural de produtividade é apoiado por ela. Esse processo, né, quem cuida de uma plantinha qualquer sabe disso, né? Aqueles galinhos que estão lá só sequinhos, que estão feinhos, que não dá florzinha nenhuma ali, não dá frutinho nenhum ali, o agricultor corta mesmo, né? Corta, tira. Por quê? Porque tirando, ele vai fortalecer os outros, né? Na plantinha. Os outros vão ficar mais fortes, têm mais força, porque aquele que não está produzindo nada está puxando também a seiva que está retirando, por exemplo, um pouquinho dos outros, né? Agora, quando a gente pensa em cada um de nós, né, como sendo esses ramos aí, que são retirados, né, a gente, é óbvio que a gente já não entende mais aquela questão que ele é alguém que foi completamente desprezado, esquecido, né, e delegado à própria sorte, sei lá, né? É lógico que a gente entende que a gente fala disso, lembra dos exilados de capela, lembra do processo de transição que a gente está agora, e muitos serão esses raminhos que serão encaminhados para outros mundos, outros orbes, outras condições, ou até outras encarnações, né?
serão encaminhados para uma condição que seja melhor para ele começar a produzir os frutos que ele tem que produzir, né? Porque a nossa evolução é uma fatalidade, é a única grande fatalidade na nossa existência. Nós vamos evoluir de um jeito ou de outro, né? Hoje ou amanhã, neste século ou daqui a alguns milênios, né? Mas vamos. Então, nesse processo de transição, o que acontece? Esses caminhos que acabam dificultando que os outros recebam a seiva da melhor maneira serão encaminhados para outro local que seja mais apropriado para eles, né? Vocês já têm esse entendimento, né? Bom, algum comentário? Fala, Hermes. Boa noite a todos agora. Eu estou achando um pouco severo essa comparação de tirar aí o brote com relação às pessoas. Que a videira que você está dizendo não está servindo, a gente corta para não atrapalhar o andamento das outras. Para o ser humano, ninguém corta e joga fora, né? Então, a comparação é um pouco forte. Foi o que eu acabei de falar, né, Hermes? Foi o que eu acabei de falar. Não é que simplesmente é deletado, é eliminado, é esquecido. Não, ele é encaminhado para uma outra condição que seja melhor para o crescimento dele, para que ele possa produzir os frutos que naquela condição ele não está produzindo. Mas no caso da videira, aquilo se joga fora, se queima, joga fora, né? Então, a gente não pode nunca, Hermes, ler um trecho qualquer do Evangelho e levar o pé na letra. Se o jogado fora, a gente não pode. O queimado, que está até. Ele vai falar sobre isso, não quer dizer que vai ser queimado, não tem como eliminar um espírito, né? Nós somos imortais. Então, o fato de falar que vai ser queimado, o que é? Representa, provavelmente, ou certamente, representa um resgate doloroso. Ele vai ser encaminhado para outro local, ele vai passar por um sofrimento, que é o queimado, entre aspas, aí, né? Representa o quê? Representa, com certeza, um resgate doloroso devido ao fato anterior. Eu posso pensar que nem o joio e o trigo, né? A gente separa o trigo, mas o joio sempre presta para alguma coisa. Tem que ser para fazer uma fogueira, para aquecer de alguma forma. Aí o pensamento fecha, mas, como falando assim, joga fora, eu achei a comparação um pouco forte, embora a gente entenda, estou entendendo, mas eu achei só uma comparação um pouco forte nesse sentido, porque se alguém que é um pouco menos de compreensão vai repetir a mesma coisa. Apenas isso, não estou querendo polêmica, não. Só a gente não pode aqui, não vamos aqui de forma alguma questionar o que Jesus falou, né? De jeito nenhum. Vamos lá. Prosseguindo, então, o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 54, a videira. Ele comenta exatamente esse versículo que a gente acabou de falar. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no limitado. Pequena e obscura a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre, de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal,
devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. Se sua seiva divina, de sua seiva divina, procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos prosseguir mais um bocadinho. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. Aqui é interessante esse versículo, né? Porque, primeiro, a gente falou, o ramo que não está produzindo é retirado, e os outros, né? Agora, aqui ele fala, todo ramo em mim que não produz fruto, o tira. Então, é uma condição diferente. Se o ramo está em mim, ou seja, tudo que está em Cristo, tudo que está vinculado ao Cristo, é porque tem, né, alguma conexão, tem algum conhecimento com ele, né? Então, ó, todo ramo em mim que não dá fruto, todo, não é um ou outro, mas todos os que assim procederem, todos estamos sob a administração da mesma norma, todos estamos sob a lei divina, tudo, né? O universo inteiro. O ramo representa cada um de nós, que tem algo a realizar. Em mim, que ele fala ali, o ramo em mim, nos fala de uma possibilidade já conquistada. Ou seja, representa ali um certo conhecimento já da doutrina, do Evangelho do Cristo, da mensagem do Cristo, né? Então, todo ramo em mim é aquele que já conquistou alguma coisa, que já tem algum conhecimento. Não é alguém em seus momentos iniciais de evolução, mas aquele que já tem o Cristo desenvolvido mais fortemente na sua intimidade. Agora, qual a condição dessa criatura aqui, que já tenha assim, um certo conhecimento do ensinamento do Cristo, né? E não dá fruto. O fruto é dever de todos. Se antes do Evangelho em nossa vida podíamos escolher se deveríamos ou não produzir e quando, após o conhecimento da Boa Nova, é o mínimo que podemos fazer, dar frutos e bons, e a todo instante. Então, o que representa esse aqui? Né? Todo ramo em mim que não dá fruto, ele vai arrancar. É aquele que, eu posso dizer talvez até os falsos profetas, né? Aquele que se diz tão conhecedor, desenvolve, fala tanto, né? Conhece tanto, já li tudo, já estudei tudo, tal, mas e aí? O que você está fazendo com tudo isso que você conheceu, com tudo isso que você estudou, né? Com tudo isso, todas essas palestras que você ouviu, todos esses livros que você leu, todos esses cursos que você fez. E aí? O que você está fazendo? Né? Eu me lembro daquela fala que ele fala, né? Que
o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, né? Ele fala que quem pecar contra o Cristo, esse poderá ser perdoado, mas aquele que peca contra o Espírito Santo, né? O que representava aquilo? O que queria dizer aquilo? O Espírito Santo é aquilo que você tem realmente dentro de você, de conhecimento. Se você tem todo esse conhecimento e mesmo assim você age contra, é uma condição muito mais complicada do que quem não tem conhecimento nenhum e age contra, né? Então, é nessa condição, assim, mais ou menos, que é esse trechinho aqui, pelo menos é nessa condição que o Cláudio Fajar está colocando, né? Mas pode ter outras interpretações também. Fala, querido. Não, lembrando Paulo, né? Que tão bem representou isso, né? Entender que o Cristo habita nele. Não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que habita em mim. Quer dizer, é essa videira clara, né, da verdade. É isso que o Paulo percebeu. E ele percebendo isso, ele pôde colocar em prática aquilo que ele já sabia, né? Levar o Cristo que estava lá nele já. Então, Kleber, ele vai até falar aqui mais para frente, mas mesmo assim, mesmo sendo um Paulo, né, ele fala, o mal que existe em mim ainda existe, mas, lembra? Ele vai até comentar aqui mais para frente isso, né? Então, no fundo, é aquela luta interna, aquele bom combate que ele falava, né? Você quer falar alguma coisa mais? É como se ainda na nossa videira ainda pequena, que está brotando, né, se ligando ao Cristo, ainda tivesse alguns raminhos ainda, que estão ainda precisando ser trabalhados, não estão ainda perfeitos no sentido de ligação com ele, né, com Cristo. Exato. Exato. Mas vamos continuar. Alguém mais? Hilda, pode falar. Odete, você pode repetir, é porque eu não consegui entender bem quando você falou no Espírito Santo, que era o conhecimento. Talvez você já tenha falado isso em alguma outra vez e eu não estou conseguindo compreender. O que eu sei disso daí, Hilda, isso era uma fala que sempre que eu tinha muita dificuldade para entender isso, né? E a única explicação que eu ouvi, eu não me lembro de onde que eu li ou ouvi, sei lá, não vou lembrar, tá? A única explicação que eu consegui, assim, a respeito dessa fala, né, que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, né, é no sentido de que quando você tem um certo conhecimento, você já leu, já estudou, tem conhecimento. E mesmo assim, com todo esse conhecimento, você age contra. Você age contra, né? Então, não será perdoado no sentido... Não é que não será perdoado, é lógico que será... na verdade, assim, a gente tem uma brincadeira também, brincadeira entre aspas, né, que a gente fala que Deus não perdoa nada, não é que não vai pensando que Deus vai perdoar, porque Deus não perdoa nada. Ele não perdoa nada, porque a gente quando perdoa, é porque a gente se sente ofendido, né? Deus não se sente ofendido. Quando você faz alguma coisa equivocada, ele sabe que você, como até você própria estava falando no início, ele sabe que nós somos crianças espirituais e que ainda estamos fazendo besteira, que ainda a gente está, né, nos primeiros passos, e que a gente vai se equivocar, a gente vai fazer algumas coisas, né, erradas, entre aspas, né? Então, não é que ele se ofende. Então, o fato de, então ele te dá um resgate doloroso porque ele não te perdoa, né? Então ele te dá Não, ele te coloca numa condição, né, num resgate mais doloroso para que você realmente aprenda. Ou, às vezes, não é nem num resgate doloroso que ele te coloca, né? Eu sempre cito um exemplo que eu acho fantástico, né? Porque a gente tem, às vezes, o entendimento da lei de causa e efeito muito equivocado. A gente ainda pensa quase que na questão da vingança, né? Quase na questão do castigo,
né? E um exemplo que eu sempre gosto de citar é do André Luiz, da mãe do pai do André Luiz. O pai do André Luiz foi um cara complicado, né? Desencaminhou algumas meninas, tal, né? Então, a princípio, o que se pode pensar? Ele vai ter que voltar, vai ter que sofrer, né? Talvez ele tenha duas filhas, que as filhas vão passar por isso, para ele aprender o quanto que é problemático isso, né? Não. Como que ele é conduzido? Ele volta casado com a mesma mulher que já está num plano, que já é um espírito mais elevado, está num plano acima do nosso lar, não é? Ele volta com a mesma mulher e vai receber essas meninas como filhas, para sublimar aquele pensamento, sentimento sensual, né? Então, é um galho que foi arrancado. Sim. E foi arrancado de um lugar e colocado num outro para ele dar frutos. Não é? Então, essa questão do arrancado, a gente tem que entender o arrancado entre aspas, tirar o espírito da letra. Né? Não é o arrancado de eu vou tirar, jogar fora, eu vou desprezar, eu não vou mais olhar para ele, eu quero que ele morra, sei lá, entre aspas, né? Não é isso, não é? Ou seja, não, eu vou tirar esse galho daqui e vou colocar num lugar que vai ser mais apropriado para ele. Ele vai casar com a mulher ali, vai fazer isso para ele sublimar aquilo, para ele poder dar os frutos dele. Sim, e muitas vezes até quando existe as reencarnações que a gente não consegue recuperar para que a gente possa crescer espiritualmente, recuperar moralmente falando, ainda vem a reencarnação compulsória por várias tentativas não conseguidas e como quem... Não, aí o meu raciocínio, certo? Aí já está demais, você já teve várias oportunidades. Isso é. Né? Então, assim, você tem a condição, vai ter que ser o conhecimento, quantas encarnações você teve. Eu entendi agora o que você quis dizer, da questão do conhecimento. Muitas vezes o comodismo e o entendimento imoral que a gente vai ter o perdão e vai ser reparado em alguma outra encarnação. Não, agora eu não estou preocupada, vou deixar isso para a eternidade. Então, o Espírito Santo aí, no caso, eu tenho o conhecimento, estou tendo agora a oportunidade de ter o conhecimento e vou refletir. E mesmo refletindo, eu ainda digo, não, mas o meu espírito é eterno, eu posso, porque eu já ouvi isso, eu já ouvi. Porque viu, Euda, o pecado contra o Espírito Santo, na verdade, é como se fosse um pecado contra você mesmo. Exatamente. Né? Porque você está cometendo um equívoco sabendo daquilo, então é uma agressão, entre aspas, contra você mesmo. Sim, e sempre é. Quando a gente faz mau uso do conhecimento... Do livre-arbítrio? Do livre-arbítrio, o primeiro a se prejudicar é a gente. A gente acha que o outro é que está perdendo, quando, na verdade, a gente está se colocando numa posição de, poxa, eu podia ter me adiantado, vou ter que esperar aqui, e ainda vou ter que reparar. Entendi. É isso aí. Obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos prosseguir aqui, ó. Então, o que ele fala sobre o arranca, né? O arranca, ele é o agricultor. Em nossa existência, é a lei em sua sábia manifestação. Quantos enormes patrimônios, quantos impérios tidos como indestrutíveis não são desfeitos de um momento para o outro, sem que ninguém perceba por quê? É a vida agindo em silêncio. É Deus colocando cada coisa onde melhor ela possa produzir. É um galinho que ele arrancou, é um galinho que ele reconduziu, vamos dizer assim, né? Para uma outra condição. A vida tem um fluxo, desenvolver o espiritual, o amor latente que existe dentro de nós, é a nossa meta.
tudo o que a isso se opõe será mais cedo ou mais tarde destruído. Só fica o que está de acordo com o regulamento universal. Deus é amor, é compaixão realizada. Portanto, tudo que não alimenta esse sentimento único, ele arranca. E quando ele fala aqui, ó, tudo que a isso se opõe, seja mais cedo ou mais tarde, será destruído, né? Eu lembro, sabe do quê? Eu lembro daquela passagem que a gente estudou, que a gente falou sobre a pedra angular. Vocês lembram o que era a pedra angular? Lembra aquela construção assim redondinha, que em cima tem uma pedrinha assim, e se você tirar aquela pedrinha, tudo cai? Não é? Então, naquele estudo, aquela pedrinha angular, ela representava o Cristo, ela representava, não o Cristo, o Jesus em si, representava o ensinamento do Cristo, né? Que fora do ensinamento do Cristo, se você não tiver aquilo como base na tua vida, tudo desmorona, né? Tudo desmorona. Uma hora ou outra cai e será esmagado, né? É o que ele faz referência aqui, né? É isso aí. Na sequência, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. O poda, para quem trabalha um pouquinho só com planta, né? Poda é cortar, né? Como se fosse o arrancar. Poda também é cortar, né? Então, como assim aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto? É uma questão óbvia de um agricultor, porque, olha, em contrapartida, o mínimo esforço na direção justa é reconhecido. Do mesmo modo que estranhamos a destruição de um grande poder, muitas vezes ficamos perplexos ao ver como sobrevivem elementos tidos como certos de morte. São as coisas divinas aí que às vezes acontecem e a gente não entende, né? Dentro da nossa visão limitada. A natureza, em seus reinos inferiores, é pródiga de exemplos desses. A vida, como manifestação maior da divindade, em um plano maior de entendimento, também nos mostra o mesmo. Não são poucas as vezes em que o menor vence o maior, e que, em nome da caridade, verdadeiros heróis realizam obras inesquecíveis, tidas pelo vulgo como impossíveis. É que todo aquele, isto é, todos, que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Eu já vou falar sobre isso. A poda é justamente a dificuldade que alimenta o processo. O inverno que faz germinar as flores manifestas na primavera. Gente, quem já trabalhou um pouquinho que seja com planta, sabe disso, né? Porque muitas das plantas, elas precisam de poda. O que é poda? Poda não é o arrancar. Poda é aquele galinho que você vai cortar as pontinhas e você vai fazer com que ele se torne mais forte, né? Acho que na maioria das cidades, aqui no Rio a gente não vê isso porque, infelizmente, o Rio é meio... Não vamos comentar, né? Mas, por exemplo, na minha cidade tinha a época do ano que as árvores eram podadas, né? E o que acontecia? Elas voltavam com uma força vigorosa, não é? Então, ficam fortes para novos brotos, né? Isso. Então, quando ele fala ali, né, que todo pequeno esforço é reconhecido, é como se fosse um brotinho que está nascendo ali, que se você podar ele, a pontinha dele, ele vai ganhar uma força maior, né? E ele fala que a poda é justamente a dificuldade que alimenta o processo. Ou seja, parece que é uma coisa ruim para o galinho ali, mas não, vai dar mais força para ele. E é o que acontece conosco, porque quantas vezes a gente, depois de passar por uma enfermidade, depois de passar por uma dificuldade, a gente volta com mais força, com mais conhecimento, com mais bom ânimo, não é isso? Sabendo que aquela dificuldade realmente veio para, de alguma forma, nos auxiliar, né? Então, é isso que ele fala da poda aqui né? Todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Então,
Então, às vezes, você tem uma pessoa que... Quantos desses nossos missionários... Aí vamos pegar o Chico de exemplo, gente. Quanta dificuldade que ele não teve. Quantas pontinhas não foi podada dele. E quanto que ele não foi fortalecido, né? Quantas pessoas aí que a gente sabe que fizeram... Estou esquecendo o nome do gigante deitado lá, Nossa, esqueci o nome. Jerônimo Mendonça, né? Isso. Quantos que vieram aí com grandes missões e que tiveram grandes dificuldades. E as dificuldades, com certeza, deram mais força para todos eles, né? Então, é isso que ele está falando aqui. Chamada capacitação, né, Valdete? Como? Desculpa, não... É a chamada capacitação. Exatamente, a gente falou tanto disso na reunião passada, né? Lembra? Isso. Falamos muito disso. O capítulo anterior, ele falou muito de nos capacitar, né? Muito legal, boa lembrança. Vamos seguir mais um pouquinho, vai? Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou como a gente comentou, Cláudio Fajardo às vezes faz uma tradução um pouquinho diferente, né? Aqui está vós estáis limpos, e ele fala, vós estáis puros, por causa da palavra que vos tenho dito. Vós estáis puros. Essa qualificação do mestre, em relação aos discípulos daquele momento, também é válida para os atuais. Na verdade, tudo que ele fala é para nós também, né? Para todos nós. A qualquer tempo, né? Ela nos enche de responsabilidade e nos mostra a imensa possibilidade que temos, pois, segundo ele, já estamos puros, isto é, sem mistura, límpidos, cristalinos, puros ou limpos, né? Importante notar o uso do verbo estar, estáis puros, e não ser, porque o ser é uma coisa definitiva, né? O estar é um patamar que você está, você provavelmente vai estar em outro patamar, em outros momentos, né? E o que nos faz puros é a vivência do Evangelho. Olha aqui a pedra angular, né? Pois é este o caminho da purificação. Nós vimos o capítulo anterior que ele falava que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Deste modo, quando o vivenciamos, estamos puros. Porém, quando o esquecemos, deixamos que as impurezas nos infectem. O hábito forma a personalidade. E à medida que nos fazemos puros mais vezes, por meio do esforço para a prática dos ensinamentos de Jesus, nos capacitamos com mais clareza a nos tornarmos puros para sempre. Aí nós não vamos estar puros, nós seremos puros, né? Mas aquele que beber da água, isso é um capítulo 4 de João, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pois a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quer dizer, aquele que tomar essa água realmente, né, e fazer com que ela faça parte realmente do seu interior, né, como o Kleber lembrou lá de Paulo, falando, não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, né, será uma água que vai jorrar para a vida eterna. Aí, ele fala aqui, ó, vós estáis puros por causa da palavra que vos tenho dito, né? Por causa da... A conquista do Espírito jamais é gratuita. Conquistamos isso, aquilo, por causa de alguma coisa, né? Então, por causa de uma conduta que nos leva a tal. Então, por causa da nossa vivência, por causa do nosso conhecimento, por causa da nossa conexão, é que será a nossa condição, né? Desse modo, o Senhor explica que o que faz o discípulo puro
não é nenhum favorecimento de seu mestre ou de seu próprio Criador, e sim a sua escolha pelo bem vivenciado. É a boa aplicação do livre-arbítrio, né? O momento de agora é o produto do ontem, do mesmo modo que o futuro será por causa do hoje. Hoje nós somos o que nós herdamos de ontem, né? E o amanhã depende do que a gente está construindo hoje, né? Então, é por causa do quê? Por causa da palavra que vos tenho dito. O Evangelho não é livro, mas a essência da mensagem deixada por Jesus. Olha aqui a referência ao capítulo anterior. É a verdade que liberta, o caminho que nos leva à vida. Assim, a palavra que ele nos tem dito e que demonstrou pelo exemplo é o único recurso capaz de fazermos puros. Lembra, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele fala. Então, por Jesus, a mensagem deixada por Jesus é a verdade que liberta, o caminho que nos leva à vida. Jesus afirmou que seus discípulos já estavam puros porque já os antevia vivenciando aquilo que ele ensinara. Na intimidade desse banquete pascal, lembra, nós estamos na ceia pascal, né? Podia revelar toda a sua presciência em relação a seus adeptos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele está falando que eles já são puros porque ele estava olhando para os discípulos e não vendo exatamente, simplesmente o que nós conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos, né? Mas ele já conseguia enxergar toda a intimidade daqueles discípulos e conseguia visualizar um futuro deles, né? Já dissipando divulgando todo o trabalho que ele tinha desenvolvido junto deles, né, nos 3 últimos anos. Então, olha, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Isso está lá numa fala de Paulo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Ou, em outras palavras, tornar-nos, o que está acontecendo aqui? Tornar-nos um com o Criador pela vivência de sua lei. É mais uma vez, olha que interessante, né? É mais uma vez as revelações se completando. Pois se a unificação é a meta, o Evangelho, palavra que vos tenho dito, é o caminho. É interessante o que ele falou aqui, né? Que as revelações se completando, né? Porque, veja, a gente teve Moisés, trouxe lá os 10 mandamentos e aquele monte de regras de cultos exteriores, não é? Tudo bem. Eles desenvolveram lá o monoteísmo, trabalharam lá um pouquinho lá, não completamente, né? Mas aí o que aconteceu? Aí veio Jesus e falou, olha, presta atenção, porque a essência não são todos esses cultos, todas essas coisas exteriores. Não tem nada a ver com sábado, não tem nada a ver com lavar a mão. A essência, desculpa, a essência está no quê? No que ele falou, né? O amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, a essência estava naquela parte divina da mensagem de Moisés, né? Que é o que Paulo desenvolveu tanto que a gente viu lá no estudo de Gálatas, né? Tudo bem, pessoal? Comentários? Não dá para ver quem é aqui agora, pode falar. Acho que é o Kleber. Kleber, fala, querido. Eu passei um pouquinho, no final eu queria falar eu fiz uma pesquisa aqui sobre a videira, mas depois eu falo. Mas nesse contexto, esse trecho que a gente está vendo agora, nos lembra exatamente a questão do que a doutrina ensina, né? Tudo é relação de causa e efeito, escolhas e consequências, né? Causa e efeito. Então, é muito simples, na verdade, a gente compreender isso, que tudo passa pelas nossas escolhas.
e elas têm consequências. O que os espíritos superiores, nossos irmãos mais velhos, fazem é chegar até nós, a partir do Cristo, conhecimento, inspiração, para que a gente faça melhores escolhas. Então, a questão é as escolhas. Acho que é bem simples, né? Está ligado intimamente com o que a doutrina espírita nos deixa bem claro, o que o Cristo falou, né? Beleza. Beleza, querido. Beleza mesmo. Vamos lá. Olha, então aqui parece que ele vai repetir de novo, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, quer dizer, o ramo que é cortado, ele seca, né? Ele não recebe mais a seiva. Então, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira. Assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Então, veja. Permanecei em mim e eu em vós. O raciocínio desse versículo é típico da excelente didática do mestre, buscando a realidade de um fato. Revela-nos ensinamentos úteis e profundos. Ele pega o quê? Que o ramo que é cortado. Ai, apareceu um negócio aqui. Oh, meu pai. De vez em quando aparecem umas coisas que estranhas. O que ele fala? O que o ramo que é cortado, ele está fora da videira, se ele está fora da videira, ele vai secar, né? E vai morrer. Não é isso? Aqui, o galinho cortado da árvore, não é? É isso que acontece com ele. Então, ele pega esse exemplo para falar aqui sobre essa questão. Então, vamos lá. Permanecer em mim, isto é, evidenciando o Cristo por uma conexão ativa com o Pai, ou seja, permanecer nele é estar em nossa vivência coerente com o que ele ensina. Como todo o seu ensinamento é baseado na prática, estaremos, desse modo, ligados diretamente a Deus. O que ele quer dizer aqui? A gente sabe que Jesus estava em conexão perfeita com o Pai. Não é? Conexão perfeita com Deus, nosso Pai. Então, o que ele fala aqui? Ele tá falando que se a gente conseguir essa conexão perfeita com Cristo, a gente está em conexão perfeita com o Pai. É mais ou menos isso, né? E tem tudo a ver com aquilo que o Kleber lembrou de novo do Paulo, né? Não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim, né? Eu em vós é a reciprocidade da vida, quando naturalmente seguimos seu fluxo contínuo. Ela, a vida ou a lei, nos retorna exatamente o que a ela dermos. Que a gente planta, a gente colhe, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isso está em Mateus, no capítulo 10, né? Essa frase aqui. Então, o verbo permanecer é sinônimo de persistir, perseverar, insistir. Olha como ele fala, é repetido 7 vezes nos próximos versículos, como eu comentei no início, né? Ele fala 7 vezes a mesma coisa, mas dando sempre um conceitinho diferente, um aspecto diferente, uma palavra diferente, né? Ou acrescentando uma coisinha a mais, dando-nos ideia clara da necessidade dessa conexão integral com a divindade, mediante a prática do que ele, representante maior dela, da lei divina, né? Tão bem ensinou. Então, o que ele está falando? Que ele vai repetir 7 vezes, porque ele, para mostrar para a gente o quão importante isso, o quão importante é a gente ter essa conexão com ele, para que a gente possa ter essa conexão com o Pai, né? É isso que ele vai falar 7 vezes, como ele disse aí. Como o ramo não pode dar frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, que é o que a gente comentou, né? O ramo que sai, ele vai secar, né?
O ramo, se separado da videira, não possui fonte de vida. O elemento vital flui da videira para o ramo, daí para outros ramos menores e depois para as folhas e frutos. Então, a nossa força, a nossa vida, é Ele que alimenta. É Ele que alimenta. Desligado dele, a gente estiola, né? A gente se deforma, a gente se desfigura, a gente desfalece espiritualmente, né? Diante dessa verdade insofismável, o magnífico mentor expõe seu raciocínio de pura espiritualidade. Ele, o Cristo, é a videira. Seus seguidores, os ramos. As realizações destes, os frutos. Então, o Cristo é a videira. Nós, que intencionamos, temos intenção de ser seus seguidores, nós somos os ramos. E tudo que a gente produzir, né, são os nossos frutos. O ramo não pode dar fruto de si mesmo. Nós, do mesmo modo, o que conseguiremos se desconectados do poder criador maior que é o Cristo, a essência de Deus? Como é que é aquela fala de Paulo? Ai, meu Deus. Bom, daqui a pouco eu lembro, vai. Assim também vós, que não permanecerdes em mim. É a conclusão do raciocínio. Se tivermos nele, realizaremos de acordo com o bem. Sendo assim, tudo é permitido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala de Paulo em Filipenses. Porém, se não ajustados às questões da ordem, muito sofremos, passando desse modo a sofrer limites, dores e restrições. Ou seja, se a gente está se equivocando, fazendo tudo contra as leis divinas, vem as dores, as reencarnações dolorosas, os resgates, né? Agora, isso aqui tudo é um trechinho da carta aos Romanos, tá? Um trechinho que Paulo escreveu. Olha, porque, esse que eu tinha comentado, opa, desculpa, esse que eu tinha comentado no início, olha, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando das coisas que ele sentia, que ele tinha desejos, vamos dizer assim, né? E atos que ele sabia que não estavam de acordo com tudo aquilo que ele tinha aprendido do Cristo, né? Aí nós temos... Alguém quer fazer algum comentário? Fala, querido. Fodete, só um comentário, né? Que Paulo disse que o mal que ele não quer fazer, mas ele faz que o mal ainda habita nele. Mas a gente lembrar aqui também que é exatamente esse ponto que você falou, né? Da vontade, da paixão ainda que está nele. O deixar de fazer o bem, que ele poderia fazer mais ainda, também deixar de fazer o bem, também fazer o mal, nesse sentido, né? A gente lembrar isso. Porque ele vive ficar travado pelas paixões dele. Tem um relato até no livro do Paulo Estevão, falando exatamente da dificuldade dele no campo da sensualidade, né? Então, ele, de repente, gastou energia deixando de fazer mais o bem. Quer dizer, para a gente agora é fácil dizer, lógico, né? Mas é no contexto que ele colocou essa passagem, né?
Isso mesmo. Os hábitos humanos, isso, porque o hábito que a gente tem, que a gente queira deixar, muitas vezes a gente enxerga que precisa deixar aquilo que me prejudica e prejudica os outros, mas desconstruir hábitos ruins para construir novos hábitos, seria isso, então, né? Exato, e é um processo difícil, né? Às vezes tem algumas coisas que são simples, mas tem algumas coisas que são as mais fortes, assim, são difíceis a gente desconstruir, como você falou, e construir novos hábitos, né? Então, provavelmente ele fala disso, né? Talvez ele até nem fizesse as coisas como o Kleber falou, né? Mas talvez viessem pensamentos, sentimentos, Sim. né? E ele sabia também que não só os atos contam para nossa conta final, vamos dizer assim, mas os pensamentos essencialmente, né? Sim. Então, talvez até por pensamentos ele tivesse assim se referindo, né? Porque teve uma vida tão correta que a gente, como o Kleber falou para nós, agora é fácil falar, né? Mas para ele, né? É uma luta interna que ele tinha, né? A gente fala do homem. Mas tem um detalhe importante nisso, que esse é de ensinamento para todos nós, né? Você ter a consciência da sua dificuldade, enxergar aquilo que é sombra para você ainda, que tem dificuldade, é importantíssimo. Né? A Exato. questão não é paralisar nesse ponto. Eu identifiquei que eu tenho essa imperfeição ainda, preciso trabalhar. Enxergar isso é fundamental, senão a gente não sai do lugar. Parece pequeno que a gente consegue já enxergar, mas isso é fundamental, enxergar as nossas dificuldades. E Paulo ilustra muito bem isso. Com certeza, meu querido. Ilustra mesmo muito bem. E então vamos aqui para um texto do Emmanuel. Acho que são 2 textos, não sei. Olha, palavras de vida eterna, produzimos. Então é o versículo que a gente está tratando, né? Então, ó, produzimos. Tudo o que é alguma coisa produz algo. Olha que, né? A gente já vai entender melhor nas frases seguintes. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. As pedras produzem aspereza, os espinhos produzem lacerações, a lama produz sujidade, o martelo produz golpes. Entretanto, quando ele fala entretanto, é porque aí vem a lição, né? Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico, lama, devidamente tratada, é terra de sementeira, o martelo controlado é auxiliar prestimoso. Então, aquela coisa, né, que Jesus não destrói as paixões, ele transforma as paixões, né? Transforma as paixões, é isso aqui, né? Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz desequilíbrio, o viciado produz desregramento, o preguiçoso produz miséria, o pessimista produz desânimo. Onde estiveres, estás produzindo, de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho, na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco, se permanecerdes em mim. Quando ele fala aqui, né, do 10 ao 13 aqui, né, o delinquente, o viciado, o preguiçoso produz miséria, o pessimista produz desânimo, né? É o que a Hilda estava comentando, porque o que você faz influencia também o que está à tua volta, né? Então, o que está com desânimo, muitas vezes, o desânimo não fica só nele, né?
Então, ele está produzindo, sim, desânimo por onde ele passa, né? Por onde ele passa. Vamos lá, acho que esse é o último que a gente vê hoje. Eu sou a videira, vós os ramos. Está vendo que ele vai repetindo, olha. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Na verdade, parece que ele está falando exatamente a mesmíssima coisa, né? Vamos ver o que o nosso amigo fala aqui. Eu sou a videira e vós os ramos. Jesus repete, dando-nos também a oportunidade de repetir para um melhor alcance didático. Do mesmo modo que o ramo depende da videira para dar seus frutos, nós, para cumprir o nosso papel dentro da necessidade evolutiva, temos que estar ajustados ao Cristo, pois dependemos dele para qualquer realização produtiva. E estar ajustado ao Cristo é viver coerentemente com os ensinos do Evangelho que ele tão bem vivenciou em suas expressões racionais e emotivas. Quem permanece? Então ele fala, olha, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, né? Esse quem permanece. O pronome é claro, só quem que permanece nele e assim em Deus realiza o necessário. Permanecer é imprescindível, ou seja, perseverar no bem, consoante os apelos da moral. É desvincular-se do que não é útil ao processo evolucional. É libertar-se até mesmo psiquicamente de qualquer tipo de erro. É o que a gente estava falando da questão do pensamento, né? Em outras palavras, é adaptar a sua vida de conformidade com a proposta da Boa Nova, que é universal por ser expressão da lei maior da vida. Em mim e eu nele. Mais uma vez mostrando a conexão perfeita. Vai e vem. E fixa o aprendizado no fruto, isto é, na realização. É o amadurecimento pelo testemunho. Então, eu vou voltar aqui. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis. Este dá muito fruto. Este, no singular, referindo-se ao que se acha em sintonia com a vontade do Pai. A evolução é individual, e o fruto de cada um, só a ele servirá como justificação. Apesar de o mesmo fruto alimentar várias pessoas, que despertadas para a nova realidade, terão por si mesmos oportunidades de se alimentar no processo de cristificação. Gente, nós estamos no processo de cristificação. Nos tornaremos Cristos. É importante notar que estes, que se ajustarem ao mecanismo natural de progresso, darão, conforme expressa o texto, muito fruto, isto é, fruto em abundância. Isso aqui me faz lembrar aquele comentário, né? Você pode pegar uma laranja, você consegue contar quantas sementes tem uma laranja, mas você não pode imaginar quantas laranjas uma semente pode dar, né? Então, a evolução é individual, e o fruto de cada um servirá como justificação para despertar outras pessoas, né? Outras pessoas. Porque sem mim nada podeis. Muitos leitores e até mesmo estudiosos desavisados poderão ver nesse dizer uma pretensão descabida do mestre. Imagina. Voltamos a repetir que Jesus era especial porque se fez especial. A gente já leu essa frase aqui há um tempo atrás, lembra? A gente tem que pensar que Jesus não era Bom, ele foi um ser humano enquanto estava aqui, né?
não é porque era uma pessoa especial. Não, ele era especial porque ele se fez assim, né? Ele construiu isso ao longo de toda a vivência dele, todo o trajeto que ele fez. Então, ele se fez especial, né? São as conquistas, a capacitação que a gente estava falando tanto, né? Então, ele se fez especial. Tinha autoridade para se revelar como Cristo, porque vivia dentro dos padrões da vontade do Criador. Nele, a evolução vai muito além do que podemos compreender. A gente não tem noção de quem era o Cristo. A gente não tem noção, né? A gente não tem. A gente imagina que ele é um espírito superior, mas acho que para por aí, né? Só. Esses espíritos já unificados ao Pai, através da vivência de sua lei, não têm mais, como nós, a personalidade em desacordo com a unidade. E nós temos a nossa ligação com o Pai, que ainda é latente, que ainda é aquela centelha divina que a gente comentou bastante, né? Acredito que na reunião passada, né? Ela existe ali. Então, nós temos essa conexão, mas nós temos que desenvolver essa conexão. Nós temos a possibilidade de desenvolver essa conexão, né? Então, a gente tem uma personalidade, mas ainda está em desacordo com essa unidade, né? Mas vai ficar de acordo, né? Assim, quando usam o pronome na primeira pessoa, estão se referindo à personalidade crística que já se fez plena neles. E sem ser assim, ou seja, se estivermos destoantes da regulamentação cósmica, ou seja, da lei divina, né, que é universal, nada realmente poderemos. Sabemos que nada tem por significado, sabemos que nada tem por significado nenhuma coisa ou coisa alguma. Nossa, não sei o que isso está dizendo. Bom, algum comentário? Gente, a gente vai repetir algumas vezes essas coisas aí, viu? Vamos só ler esse... Fala, pode falar, não sei quem é, pode falar. Fala, Kleber. Deixa você terminar. Pode deixar, fala no final, pode deixar. Pode adiantar. Só esse texto aqui, ó. As varas da videira, né? Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de uma divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos nessa passagem do Evangelho de João que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. O fogo da purificação seriam os resgates dolorosos, né? Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. É a questão da pedra angular aqui, né? A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da vontade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, olha o pecado contra o Espírito Santo aqui, secam-se porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganados, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores. Olha aí, o fogo dos sofrimentos reparadores, como a gente comentou, os resgates, né, que a gente tem que enfrentar. Então, o fogo dos sentimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia para a renovação. Ou seja, não é o galho que foi arrancado, né? Não é que ele foi simplesmente deletado, né? Ele foi a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação.
É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Emmanuel. Tem mais um texto aqui, gente, mas fala aí, Kleber. Se não der tempo, depois eu coloco lá para vocês lerem. Um Não, a texto gente muito fala, lindo, inclusive. Fala. a gente pensar assim, é questão de sintonia, né? Hoje as experiências da física quântica mostram essa questão da interferência no espaço, a limitação. Não tem limitação, não tem espaço. É sintonia com as energias, né? Aí eu estava lembrando aquela velha passagem que todo mundo conhece, né? Conheceis a verdade, a verdade vos libertará. Mas se a gente for lá em João, tá lá uma essa expressão se permaneceres no meu evangelho, sereis verdadeiramente meus discípulos. Olha a condição para ser verdadeiramente discípulo, permanecer no evangelho. Exato. Aí continuando, e aí conhecereis a verdade. Aí você vai entender vivenciando. Isso. E aí a verdade vai nos libertar, quando a gente vivenciar. A expressão toda é muito completa. A gente fica podando, né? Conhecereis a verdade. A impressão que um dia a gente vai conhecer. Então foi a doutrina espírita só. Não é só a doutrina espírita, mas vem da vivência. É muito profundo essas passagens, né? Falando da verdade. Porque a gente está conversando aqui sobre verdades, né? Que é a essência do que o mestre trouxe, né? Eu vim em nome da verdade. É muito legal, né? É muito legal mesmo, é muito lindo. Gente, eu sei que nós estamos passando do horário. Tem um texto maravilhoso, se vocês não se incomodarem de ficar mais um pouquinho, a gente lê o texto. Se vocês tiverem compromissos, a gente encerra aqui. Podemos ler ou... Por mim, sim. Então, bom, se alguém tiver compromisso, né, pode sair sem problema. Então, vamos lá. Está no livro Fonte Viva, saibamos cooperar, porque sem mim nada podeis fazer. É esse versículo que a gente comentou, né? Eu achei lindo esse texto, mas espero que vocês gostem. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados no campo religioso. Do campo religioso, né? Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé que iniciam o esforço laborioso ao longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e caminheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem,
ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência da evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará um minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao Divino Artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. É isso, pessoal. Eu achei muito lindo esse texto, né? E a gente encerra aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Fala, querido. É aquela máxima de fazer o bem, né? Não importa a quem, mas essencialmente fazer com que recursos a gente está, né? E onde a gente tem. Ou seja, a gente aproveitar aquilo que nos é dado naquele momento. Porque há irmãos que acham que, eu não tenho condição, eu não conheço a doutrina, não conheço o evangelho, não tenho dinheiro, não tenho aquilo, mas alguma coisa a gente tem, né? Lembrando, Jesus perguntou, quantos pães tens? O que tens para contribuir, né? E a gente fica pensando assim, o que a gente está fazendo, né? Olhar os frutos que a gente está fazendo. Podem ser ricos, não ser muito ricos, mas algum fruto a gente está dando? E eu acho que a resposta é essa. O que nós estamos fazendo com as condições que nos foi dado? E todo mundo é capaz. Há pessoas que não acham que não são capazes de fazer nada. São sim. São sim. Depois eu quero fazer um comentário, se houver tempo, da parte do... Mas deixa os nossos amigos falarem. Zezé? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas, porque a minha internet hoje está Tive que mudar de lugar e tudo para poder conseguir estabilizar. Mas eu penso também que esse texto, né, nos referindo a ele, de Emmanuel, ele vem nos mostrando que Deus está em toda parte, em toda a criação, né? Em tudo aquilo que produz trabalho e desse trabalho produz benefício, progresso. Então, na ciência, na engenharia, né, em todos os ramos em que o homem possa estar inserido, em que ele, com propósito, ele faça algo positivo. Eu estava vendo um vídeo com Jalaerten sobre uma comunidade no Japão que vive mais de 100 anos. E uma das coisas que eles têm, tem uns nomes lá, né, que eles batizam, é assim, todos eles, o cara fez uma pesquisa, foi lá, visitou, tal, todos eles fazem algo não só a benefício de si, mas também a benefício da comunidade. Então, tem um propósito, né? Então, cuidar do jardim, ajudar financeiramente aquele amigo que foi para o hospital, algo
positivo, produtivo, né? E eu acho que a vida, né, esse texto de Emmanuel vem nos trazer isso, porque muitas pessoas acham assim, somente através da religião é que nós estamos cumprindo a nossa missão na Terra. E não é assim. Às vezes a pessoa vem para a ciência e qual é a bênção de um bom médico, né? Um bom médico, um bom enfermeiro, nossa, a pessoa que cuida bem das pessoas e acolhem naquele momento difícil que a pessoa está passando, como é importante. E às vezes a pessoa não tem religião, mas ela está, naquele momento, cumprindo os desígnios de Deus. E tem proteção, amparo, força por conta disso, né? Isso que eu queria comentar. Muito legal, muito bom mesmo. Eu me lembrei daquele um ditado popular, acredito, né? Que a gente tem que florir onde Deus plantou a gente, né? Ou seja onde for, né? Em que situação for. E também aquele trechinho, né, que está na introdução do Caminho, Verdade e Vida, né? Que Jesus não faz distinção entre o templo e a oficina, né? Todo local é plano de trabalho, né? É muito lindo aquele texto também do Emmanuel, né? Fala, Kleber. Não, só para ilustrar aqui, eu pesquisei aqui a questão da videira, que é um símbolo bacana, né? Legal. A inteligência artificial fala assim: os ramos das videiras interagem entre si de várias maneiras. Olha só, especialmente durante o processo de poda e o manejo do dossel vegetativo, ou seja, na hora de arrumar, né? E elas se entrelaçam. Ou seja, exatamente a questão, né? A gente interfere uns nos outros. Aí eu fiz uma pergunta para ele, disse: na videira há corte e transferência para outras videiras? Sim, na videira é possível realizar cortes e transferência para outras videiras, que é um processo de propagação e manejo da videira. Olha, interessante, não é? Como é que você pode, Muito interessante. né? Olha que coisa É. interessante. Como é que há interferência? A gente pode sair daquela videira em outra, né? Lógico, no mesmo solo, alimentado pela mesma quantidade de água, as condições que o divino semeador, né? Que é Deus, né? No caso, né? A terra, todas as condições. Acho muito interessante isso. A gente pode ser podado e inserido com uma técnica em outra videira ajudar. Olha só. Que coisa. Você sabe, Kleber, que a minha família, a Zezé também está perto disso, eu não sei se ela viu isso, sei lá. Mas a minha família, quando eu era menina, né, muito tempo atrás, né, tinha plantação de uva. Eu era de vinhedo, de louveira, né? É local de plantação de uva. Então, tem a época da enxertia. Tem o Isso, enxertia. cavalo que eles falam, que é ali o tronquinho mais forte ali. Tem a época que eles podam tudo, fica só como que o cavalo ali. E tem a época da enxertia, então eles pegam galhos de outras videiras e faz a enxertia no cavalo, e que é exatamente isso que você está falando aí. Isso. A gente é direcionado para outro lugar que a gente possa, com outras pessoas, né, outros ramozinhos que também querem crescer, querem dar frutos, juntar um ao outro. Olha que coisa fantástica. Olha que simbolismo que Jesus trouxe na Taverna Videira. Aí eu olhei para isso e falei assim, nossa, comecei a perguntar a inteligência artificial aqui. Nossa, tem tudo a ver. Continua havendo. Fantástico. Não é só isso, tá? Desculpa roubar o tempo. Kleber, tu tem como colocar isso no grupo, Kleber? Nossa, eu fiquei... Jesus falou e hoje a inteligência artificial repete. Aprofundar o entendimento. É o aprofundar o entendimento da vida. O seu Hermes não pôde ouvir, né? Ele ia gostar Ele disso. entender, exatamente.
Exatamente. Isso tem tudo a ver com o que ele levantou, que ele não tinha compreendido naquele momento. Então. Vou tentar Mas, colocar aqui pessoal, pelo menos a pergunta. Aí vocês perguntam, aí ela vai te dar a resposta. Vou te dar a Certo. frase que você vai pesquisar, tá? Obrigada. Né? muito bom. Pessoal, então, acho que nós encerramos por aqui hoje. Hoje nós fomos um pouquinho mais tarde, mas foi, assim, muito, muito, muito bom, né? Amei a nossa reunião de hoje, foi muito boa mesmo. Então, só posso agradecer a todos vocês aí, os comentários maravilhosos que foram feitos, né? E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta e prossegue aí com a nossa videira verdadeira, né? Nossa videira verdadeira. Então, tchau, beijinho no coração de vocês, fiquem com Deus e cuidem-se, cuidem-se.